Mas hoje a gente vai conversar sobre disciplinas espirituais. Cultivando ou cultivar disciplinas espirituais. E assim, se a gente faz uma analogia com uma planta mesmo, uma árvore frutífera, a gente tem todo esse tempo de primeiro preparar e adubar a terra. Eu não sou muito do agro, né? O agro é pop e tal, eu não sou muito do agro, sou da praia, sou, né, do shopping center e tal, mas normalmente você vai primeiro preparar a terra. Tem gente que vai afofar a terra, aí joga a semente, e aí você cultiva aquela semente para depois dar fruto. E normalmente quando a gente traz isso para a nossa realidade, tanto espiritual quanto plantação de igreja, nós queremos frutos, e rápidos. As pessoas querem respostas rápidas. Quando você monta uma congregação, plantação de igreja, quer que seja, fala, quantos tem? Quantos foram nesse domingo? Quantos terminaram o ano? As pessoas sempre pensam nos frutos, números, estatísticas, para ver se está crescendo ou não. E a gente precisa entender que assim como a árvore frutífera, precisa cultivar. E é um processo de cultivo a curto, médio e longo prazo. Você não para de cultivar nunca. Se você pegar um parreiral, né, nós moramos 7 anos no Rio Grande do Sul, pastoreando lá, e você pega um parreiral, que é muito comum, o tempo todo você tem que podar, cuidar, tem a época certa, mas você tem que ali ter esse preparo, cultivar. Assim é a nossa vida, cultivar disciplinas espirituais. E quando a gente entra na nossa questão teológica, a gente entra às vezes em alguns conflitos, porque nós entendemos, principalmente nós presbiterianos, que tudo é pela graça de Deus, nada vem de nós, é pura graça de Deus. Só que muitas vezes nós entendemos assim, então como é graça, eu não preciso fazer mais nada. Eu já levantei a mão num apelo, eu já aceitei a Jesus um dia, e agora então eu fico sossegado. E nós esquecemos, até Efésios capítulo 2 fala, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas e o 10? O 10 a gente esquece. Fala justamente que Deus preparou as obras para que andássemos nela. Em algumas versões diz para praticarmos, na NVI. Então existe sim essa questão. Quando você pega o livro de Tiago, capítulo 2 de Tiago vai falar sobre fé e obras, que a fé sem obras, ela é morta ou improdutiva. Não existe fé sem obras, não existe salvação sem obras. Não existe, eu não estou falando que as obras salvam, mas aquele que é salvo, Efésios capítulo 2, entende que pela graça é salvo, que é um presente de Deus, e o versículo 10 vai dizer, e Deus preparou obras para você praticar. Não existe salvação e ficar parado. Portanto, nessa manhã eu queria refletir um pouco com vocês, com essa questão das práticas espirituais, as disciplinas espirituais, eu gosto de chamar de hábitos do coração, e eu queria olhar com vocês a carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, você pode abrir a sua Bíblia, 1 Timóteo capítulo 4, e a carta de Timóteo, essa carta de Paulo a Timóteo é muito interessante, porque todos sabemos que Paulo é um pastor mais experiente, trazendo conselhos a um pastor jovem, possivelmente pelo contexto da carta, um pastor jovem, talvez desacreditado por alguns dos seus membros, meio questionado, e ele traz esse conselho, justamente Paulo já tinha ficado 2 anos numa prisão domiciliar em Roma. Após esses 2 anos de prisão, ele escreve a carta para Timóteo, e o que ele fala nessa carta, entre outras coisas, entre vários conselhos para um pastor mais jovem, é justamente ele perceber a responsabilidade das disciplinas espirituais, ele entender a responsabilidade dele, a cuidar do corpo e da fé, e como manter uma fé madura. Paulo ele tinha viajado com Timóteo, né? Na verdade Timóteo viajou com Paulo na segunda viagem missionária, foi quando eles fundaram e conheceram a igreja de Éfeso, e Timóteo ficou como líder dessa igreja. Timóteo era o pastor da igreja de Éfeso. A cidade de Éfeso era a segunda maior cidade do Império Romano na época, tinha mais ou menos 250 mil pessoas, tinha um grande centro, e tinha ali o templo, que era da Diana de Éfeso, o templo de Ártemis, que era uma das 7 maravilhas do mundo da época. Um contexto super difícil, existia uma heresia dentro da igreja chamada gnosticismo, que era a ideia de um racionalismo cristão,
eu só creio naquilo que eu entendo. Gnosco vem da palavra eu sei, conheço, compreendo. Então eles diziam assim: se eu conheço, se eu consigo explicar, se eu consigo racionalizar, eu creio, senão não. E nisso eles racionalizavam muita coisa. E a fé, a gente sabe que tem momentos que não tem como racionalizar. A fé é crer. Então existia esse todo o contexto, e ele sabia que Timóteo precisaria exercer e cultivar disciplinas espirituais, para manter uma igreja, para manter uma saúde espiritual, para manter uma vida espiritual, dentro de um contexto totalmente adverso. Não é semelhante aos nossos dias? Muito semelhante aos nossos dias. Como manter uma disciplina espiritual num contexto totalmente adverso, com imoralidade sexual, com racionalismo, com uma questão de dúvida e questionamento o tempo inteiro, questionando a nossa fé, questionando a nossa postura, questionando as nossas crenças, questionando a nossa conduta, a nossa moralidade. Como manter a nossa fé, como manter disciplinas espirituais num contexto totalmente adverso? Esse é o conselho de Paulo, por isso que creio que serve muito para nós. E aí Paulo vai dizer lá em Timóteo, a partir do versículo 6, 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6, vai dizer assim: se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine estas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nestas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nestes deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que ouvem. Esse é o conselho que o apóstolo Paulo traz a Timóteo. E antes da gente colocar eu quero colocar 3 atitudes, com algumas dicas práticas, para a gente desenvolver disciplina espiritual. Eu queria perguntar para você: qual foi a última vez que você jejuou? Não precisa responder não, mas pensa aí. E eu não estou falando de jejum para perder peso não, né? Porque provavelmente em janeiro todo mundo faz promessa de final de ano: esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou fazer dieta, esse ano eu vou na nutricionista. Estou falando de jejum mesmo. Qual foi a última vez que você jejuou como disciplina espiritual? Qual foi a última vez que você participou de uma vigília de oração? Nem falam mais sobre isso. Eu estou tentando lembrar qual foi a última vez que na verdade eu tenho uma saudade do Vida Vitoriosa. Vocês lembram que a gente falava sobre o Vida Vitoriosa? O Vida Vitoriosa, inclusive foi através dele e muito através do Valdir. Seu Valdir é um dos grandes responsáveis de eu estar na IPI, porque o Valdir era meu amigo muito antes dos outros, né? Eu era mais amigo do Valdir e ele começou a me trazer para a IPI antes até mesmo do Jean me sentar comigo e convidar. O Valdir tinha me convidado para dividir sala com ele no CTC, e aí através disso eu comecei a conhecer a turma. Então eu falo que o Valdir é um dos grandes responsáveis de eu estar na IPI hoje. Mas no Vida Vitoriosa a gente se reúne um mês antes, e a gente começa a ter um tempo de jejum e oração pelo retiro, e a gente cria alguns pactos, propósitos ali, e a gente investe nisso. E eu falo que eu estou com uma saudade, porque depois que entrou a pandemia, parou, Vida Vitoriosa foi em fevereiro, ninguém mais jejuou, ninguém mais fez vigília de oração, a gente não se juntou mais para orar, para estar junto. Qual foi a última vez? Eu lembro de crescer vivendo essa realidade, dormir na igreja porque meus pais estavam em vigília, fazer café, passar a madrugada na igreja comendo, porque o pessoal estava em reunião de oração. A gente não fala mais sobre isso. Disciplinas espirituais. E aí eu vejo que Paulo escreve para Timóteo,
e ele traz alguns conselhos para ele desenvolver e cultivar disciplinas espirituais. E o primeiro conselho, a primeira atitude é dedicação. Dedicação. Se você percebeu na leitura que nós fizemos, por várias vezes ele vai falar: exercite-se na piedade, seja diligente, dedique-se inteiramente. Versículo 13, dedique-se à leitura pública. Depois no versículo 14, não negligencie. Versículo 15, seja diligente, dedique-se inteiramente. Por várias vezes Paulo traz essa ênfase sobre essa dedicação. E é interessante que quando ele fala sobre a dedicação e exercitar, ele está falando de uma palavra grega onde vem a palavra academia. Academia. E aí eu comecei a entender por que Deus me colocou para dar essa palavra. Academia, exercício. Porque se fosse o Valdir não ia ter o mesmo impacto, não ia. O Valdir já está não ia, eu tento. Mas eu falo, gente, a ideia do exercício diário, exercício constante, exige dedicação. Eu posso falar como atleta, não que eu seja atleta, mas desde os 5 anos de idade eu jogo bola. Meu pai, acho que foi aquele negócio, meu pai foi um jogador que tinha chance de ser jogador, jogava muito melhor que eu e meu irmão, mas não conseguiu ser jogador, porque naquela época dele, era a avó, né, a avó que eu chamo minha avó, a mãe dele não deixava, isso não vai ser, isso não tem futuro, isso pode vagabundo, e aí não deixou. Então acho que ele era meio um jogador frustrado, então meteu a gente na escolinha desde os 5 anos de idade. Desde os 5 anos de idade, eu não sei o que é parar de fazer atividade física, porque engatou uma coisa na outra. Quando eu saí do futebol, na verdade por 3 vezes eu operei o joelho, foram os únicos momentos da minha vida que eu parei de fazer atividade física. E aí, entrou depois o jiu-jitsu, depois assim, então eu sempre estou num movimento. E essa questão de atividade física é algo que exige dedicação. Você fala assim, todo dia você está com vontade? Não. Todo dia é legal praticar? Não. Todo dia você está animado? Vamos lá fazer? Não, não é todo dia você está animado, mas precisa de dedicação. Assim como o exercício, e aí eu acho que Paulo traz essa ideia para Timóteo, talvez para um jovem que estivesse no vigor da idade, querendo falar, eu vou fazer, não sei se Timóteo fazia a sua corridinha diária, não sei se Timóteo fazia o seu exercício diário, mas ele está falando assim, rapaz, da mesma forma que você se dedica a isso, da mesma forma que você se exercita constantemente, e aí ele fala assim, para que todos vejam o seu progresso, porque uma coisa legal da atividade física é isso, é ver o seu progresso. Quem corre sabe, quem levanta peso sabe, você começa uma atividade física, você vai levantar ali 50 quilos, e aí daqui a pouco, logo você passou um tempo, aqueles 50 quilos parece que ficou um pouquinho mais leve, você consegue levantar um pouquinho mais, e aí depois de dar um tempo, você vai e fala, opa, peraí, os 60 quilos agora ficou leve, eu consigo levantar um pouquinho mais, você consegue perceber na atividade física o seu progresso. Quem corre, de repente corre lá 5 quilômetros, e corre 5 quilômetros, vou falar aqui, o Pepe vai correr 5 quilômetros para 29 alguma coisa, errei? Baixo, tá alto, aí, então de repente você corre lá 5 quilômetros para 30 minutos, pô, meia hora eu corro 5 quilômetros, aí de repente você vai lá mais um tempo, correu para 29, de repente você correu para 27 e 30, você consegue perceber o seu progresso, isso é legal da atividade física, da mesma forma na vida espiritual, nós queremos avançar em algumas coisas da nossa vida, mas a gente não se dedica, nós queremos ter intimidade com o Pai, ou mais um conselho mais maduro, eu quero ser usado na vida da igreja, puxa, eu quero ajudar o Valdir, eu quero ajudar a turma, eu quero me envolver, eu quero participar, eu não quero só esquentar banco, mas a gente não se dedica espiritualmente. A ideia do exercício diário, a ideia da dedicação, é como uma academia, literalmente no grego, essa palavra vem da raiz de onde vem a academia, exercício constante, exercício diário, e aí nisso eu quero trazer algumas dicas práticas. Comece. Disciplina espiritual. Não fique esperando ter desejo, ter vontade. Não fique esperando acordar um dia e falar assim, que vontade de ler a Bíblia, que vontade de orar 1 hora por dia. Não, dedique-se. Comece. Eu fico lembrando do meu início. Como eu falei para vocês, eu comecei com 5 anos de escolinha de futebol. E eu fui com 14 anos, eu saí de casa para morar em alojamento, embaixo de arquibancada para jogar bola. E depois com 18, 19 para 20, 19 fui expulso do futebol.
Enfim, isso é outra história. Mas o fato é que corintiano, roxo, então assim, leitura não é muito hábito, né? No corintiano, vamos dizer. Então não era muita leitura. Então não é acordar um negócio assim, se você não consegue ler, eu não consigo ler 40 páginas por dia. Gente, começa com um pouquinho. Tem gente que fala assim, vou começar o ano, vou fazer a leitura da Bíblia em um ano. Você sabe que se você ler 3 capítulos por dia e 5 no domingo, você lê a Bíblia em um ano. Aí fala assim, mas eu já comecei tantas vezes, ler 3 capítulos durante a semana e 5 no final de semana, no domingo, para ler a Bíblia em um ano, nunca consegui terminar. Calma, a minha dica para você hoje é, comece. Você consegue ler 3 versículos por dia? Leia 3 versículos por dia, mas leia todo dia. Você consegue ler 1 capítulo por dia? Leia 1 capítulo por dia. Uma vez eu vi um pastor dar um conselho, eu adotei isso para a minha vida, eu faço isso todos os dias, eu leio 1 capítulo do Antigo Testamento e 1 capítulo do Novo Testamento. Você precisa achar o seu momento ideal. Tem gente que fala assim, tem que ser na primeira hora da manhã, tem que ser quando acorda. Eu não consigo quando acordo. Eu treino na academia todo dia às 7 horas da manhã, então eu tenho que acordar às 6h20 para ir 7 horas. Aí eu vejo aqueles pastores falando assim, se você tem que acordar meia hora antes, e dá prioridade para Deus. Eu me sinto tão mal, porque eu não consigo. Eu tenho que acordar ali para sair voando, senão esse negócio de acordar mais cedo, não funciona. Mas o que eu faço? Eu criei para mim o hábito, quando eu chego na minha sala na igreja, a primeira coisa que eu faço quando eu chego na minha sala, é ter a minha devocional. Então eu já entro, já abro a Bíblia, já faço minha devocional quando eu chego na minha sala na igreja. Aí você vai dizer, quando você não vai para a igreja, você não faz devocional, né? Mas enfim, mas esse é meu hábito durante a semana. Por quê? Porque daí você já cria esse hábito de disciplina espiritual, de leitura. Oração é outra coisa, gente. Gente, eu não sei se você já passou por isso, eu tinha tanta dificuldade com esse negócio de oração. Porque eu chegava lá e falava, vamos orar. Aí eu ajoelhava. Aí eu falava, orava. Eu olhava no relógio, passou 2 minutos. Não é assim com você? Aí eu falava assim, não, agora eu vou orar, eu vou passar meia hora orando. Eu vejo esses pastores pregar, eu vou passar 2 horas orando. E eu ajoelho, eu oro, falo. Deu hora, dá 15 minutos. Falo, gente, mas eu vou te falar, depois de um tempo, você começa a criar esse hábito. E aí daqui a pouco você começa a orar. E aí quando vê, passou 10 minutos. Passou 15, mas eu tinha uma dificuldade imensa lá atrás. É difícil, mas dedicação é o que nos falta. Então minha dica para você em termos de dedicação é comece. E uma coisa muito interessante também é esse tempo de solitude. Nesse livro que eu falei para vocês, é um livro que mudou minha vida nessa parte de disciplinas espirituais. Chama Intimidade com o Todo-Poderoso. É um livretinho, que é outra coisa interessante, outra dica para te dar. Se você tem dificuldade com leitura, não começa lá, por exemplo, com as Institutas de Calvino. As Institutas de Calvino, ali você vai ter que ler 2 vezes a mesma página para entender algumas coisas. Não, eu comecei com livretinhos pequenos. Esse livretinho, Intimidade com o Todo-Poderoso, é um livro pequenininho, sobre hábitos do coração. E ele vai falar sobre solitude, sobre tempo de serviço. Ele dá 4 hábitos do coração. Um autor que eu comecei, é fácil de leitura, bem devocional, Max Lucado. Não desmerecendo, Max Lucado são livros que você lê numa sentada, é gostoso. Hernandes Dias Lopes tem alguns livros também, livretos. Tem um livretinho do Hernandes Dias Lopes chamado Piedade e Paixão. Sensacional, minúsculo, pequenininho, mas profundo demais, fácil de entender e mexe com o nosso coração. Então comece, não crie expectativa de começar grande, de começar lendo tal. Comece com, não despreze pequenos começos, né? O Valdir recentemente gravou um vídeo sobre isso. O texto diz, Zacarias, se eu não me engano, não despreze pequenos começos. A segunda dica que o apóstolo Paulo, a atitude que o apóstolo Paulo dá para Timóteo, que serve para nós hoje, eu quero definir com a palavra piedade. A primeira é dedicação, a segunda é piedade. Para cultivar as disciplinas espirituais é preciso de piedade. Agora, o que significa piedade? Piedade significa andar com Deus. E aqui que ele fala, o exercício físico é de pouco proveito, mas a piedade sim é proveitosa. Piedade significa andar com Deus. Resumindo, se você olhar no dicionário, vai ter 2 definições sobre piedade. Vai ter a piedade no sentido de compaixão, de você sentir a dor alheia, sentir a dor do próximo. Mas vai ter piedade no sentido de devoção.
de dar importância para as questões cristãs. Eu não gosto de falar muito de religiosas, mas essa é a definição do Aurélio. Se você olhar teologicamente falando, no Antigo Testamento, piedade tinha mais ideia de compaixão. A palavra para piedade no Antigo Testamento, no hebraico, tem realmente essa ideia de sentir a dor do próximo, de auxiliar. Mas quando a gente olha no Novo Testamento, ela tem mais essa ideia de devoção, de priorizar as coisas do Senhor, priorizar a espiritualidade. Quando Paulo fala de disciplinas espirituais, ele está falando sobre piedade. Ele diz para Timóteo: exercite-se na piedade, invista e se dedique na piedade. E piedade significa andar com Deus. É o contrário do ímpio. Se você está acostumado a um tempo desses jargões evangélicos, ele vai falar do ímpio. Isso é ímpio, isso é ímpio. O ímpio é aquele que não conhecia Deus, que não andava com Deus. Piedade é aquele que caminha com o Senhor, que anda com Deus. E se a gente traz a ideia de piedade para o Novo Testamento, a gente vai lembrar a ideia de quem andava com Deus, os discípulos de Jesus. É aqueles que caminhavam com o Senhor Jesus. E os discípulos de Jesus eram aqueles que imitavam a conduta do Mestre, que seguiam as mesmas pegadas. Esse era o discipulado. O conceito de discipulado no Novo Testamento é aqueles que seguiam as pegadas do seu Mestre, realizavam as mesmas ações, pensavam do mesmo jeito, tinham as mesmas atitudes. Então, quando Paulo está falando para Timóteo, exercite-se na piedade, invista, se dedique a isso, ele está dizendo: ande como Jesus, caminhe como Jesus. Então eu gosto de pensar em piedade como uma espiritualidade na prática. Literalmente, a piedade é essa espiritualidade na prática. Alguém que consegue, e eu digo que isso é um diferencial para os nossos dias, para todas as áreas. Alguém que consegue trazer da teoria, do conhecimento técnico, para a sua realidade diária. Pense em qualquer tipo de profissão, qualquer profissão. Hoje em dia tem muita gente que consegue saber muitas coisas, estudar. Nós temos teóricos para tudo, mas tem um monte de gente que não consegue trazer isso para a sua saúde mental, para a sua saúde emocional, para o seu dia a dia. No Evangelho é a mesma coisa. Tem um monte de gente que sabe muito, que conhece doutrinas, teologia, decora a palavra de Deus, mas não consegue transportar isso para o seu dia a dia. Piedade, espiritualidade na prática, é você conseguir trazer todos esses conceitos para o seu dia a dia, para a sua segunda-feira. E aqueles que conseguem fazer isso, eles são literalmente libertos. Eu gosto de uma frase do Charles Swindoll, que diz exatamente assim: as pessoas que aderiram à excelência no viver, daquele livro lá da Intimidade com o Todo-Poderoso, as pessoas que aderiram à excelência no viver são as que conseguem enxergar além da ambição escravizadora dos nossos tempos. As pessoas que conseguem andar com Deus, as pessoas que conseguem ter essa disciplina espiritual da piedade, elas são libertas dessa escravidão do sistema de hoje. A gente não precisa ser como o mundo é. Eu não preciso lutar pelas mesmas coisas. Eu não preciso colocar a minha alegria, o meu prazer nisso. E aí eu queria trazer algumas dicas práticas sobre piedade. Se piedade é o andar com Deus, exerça a tua espiritualidade no teu dia a dia. A piedade não é vir na igreja no domingo. A piedade não é frequentar uma célula. Não sei se já voltaram os grupos pequenos, lá a gente ainda não voltou, mas não é ter assim: eu tenho o domingo e aí eu tenho um grupo na semana. Eu tenho o domingo e eu vou num curso do curso de casais, ou curso da mulher única, não. Piedade não é frequentar um lugar. Piedade não é ter uma agenda cheia. Piedade não é ter compromissos com a igreja. Piedade não é dar o dízimo. Piedade não é participar de um projeto social. Piedade é você trazer a tua espiritualidade para a tua segunda-feira, para o teu trabalho, da maneira que você trata aquele que está do teu lado, da maneira que você trata o próximo, da maneira que você enxerga o dinheiro que você tem, da maneira que você trata os teus filhos, a tua esposa, o teu marido. Piedade é você conseguir ser cristão no teu dia a dia. Tem muita gente mais piedosa do que líderes cristãos. Tem muita gente mais piedosa do que pastores.
Tem muita gente mais piedosa do que muita gente que se diz teólogo, religioso. Porque a piedade é colocar a tua espiritualidade na prática. Então pensa aí nas tuas últimas decisões. Pense nas tuas últimas decisões, o quanto essas decisões refletiram o reino de Deus. O quanto as tuas últimas decisões refletiram no caráter do mestre. E uma dica que eu dou para você exercer a tua piedade na prática, para você exercitar a tua disciplina espiritual de piedade é: estude sobre o reino de Deus. Conheça os valores do reino. Talvez você se assuste em perceber que os valores do reino não estão ligados a um prédio, não está ligado a uma placa de igreja, não está ligado a uma denominação. Os valores do reino estão ligados numa vida diária, de segunda a segunda, pé no barro, olhando aqueles que necessitam de ajuda, observando os menos favorecidos, estendendo a mão para aquele que precisa, cuidando do órfão e da viúva em suas necessidades. É isso. Tiago 1,27 não fala sobre isso? A verdadeira religião que o Pai aceita como pura e imaculada é esta: cuidar do órfão e da viúva em suas necessidades e não se corromper com o mal. Tiago 1,27. Cristianismo é isso. Quando perguntam para Jesus qual é o grande mandamento de toda a Bíblia, ele diz: ama o Senhor teu Deus de todo o coração, alma e entendimento, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 34 a 40. E o 40 ele diz assim: destes dois mandamentos, ama o Senhor teu Deus e ama o teu próximo, destes dois mandamentos dependem a lei e os profetas, que era a Bíblia da época. Ele fala o resumo da Bíblia, o resumo de tudo. Pega toda a teologia, pega todos os livros, pega tudo isso. Sabe qual é o resumo disso aqui? Eu vou te dar a resenha: ama o Senhor teu Deus e ama o próximo. Acabou. Faça isso na prática e viverá. É isso que ele diz. Então pense sobre o reino de Deus, pense sobre os valores do reino e tente colocar isso no teu dia a dia, e eu tenho certeza que você vai exercitar a piedade no teu coração, no teu vida, e ainda vai. E por fim, perseverança. Perseverança. Versículo 16 ele vai dizer, né? Para você cultivar as disciplinas espirituais é preciso perseverar. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nestes deveres, pois agindo assim você salvará tanto a si mesmo quanto aos que ouvem. Perseverança. O que significa perseverança? E aqui a gente precisa entender alguma coisa, porque perseverança não é um presente que Deus te dá. Perseverança não é um negócio assim que eu vou orar e eu vou botar o joelho no chão e eu vou orar por perseverança e amanhã Deus vai me dar perseverança. É que nem paciência. Tem algumas orações que a gente tem que tomar cuidado de fazer. Quando você pede por paciência: Deus, eu vou orar por paciência, o que Deus vai te mandar? Um palmeirense. Você pede paciência, pode pedir agora. Então esse negócio de Libertadores, eles estão. Você pede por paciência, Deus te manda um palmeirense. Não é assim? Ou então Deus não vai te dar, Ele não te dá. Perseverança é semelhante. Você fala assim: eu quero perseverança, eu quero paciência. Você ora para Deus, aí você percebe um caminhão de mudança chegando, e aí o cara descarregando o caminhão de mudança na casa do teu lado, o vizinho. E aí o vizinho, vem aquele vizinho agradável. Gente, é isso. Você ora por perseverança, Deus vai te colocar situações para desenvolver a tua perseverança. Então cuidado, mas isso é disciplina espiritual, não tem jeito, porque perseverança é isso. Perseverança só vem com luta e lágrima, perseverança só vem passando pela dificuldade, perseverança só vem quando a gente passa pelo deserto. Não ganha perseverança sem exercício, não ganha perseverança sem desenvolvimento, não ganha perseverança sem a caminhada, não tem jeito. Então quando Paulo está falando persevere nisso, ele está dizendo assim: ó, aguenta firme. A gente precisa tomar cuidado com algumas orações que a gente faz. E aí, quando pensa assim, quais são as dicas práticas para perseverança? Eu confesso para vocês que esse eu fiquei orando, pensando, eu falei: eu não posso ser negligente, mas eu também não posso inventar alguma coisa do nada, porque eu não sei se eu tenho uma dica prática. E talvez a dica mais prática que eu possa te dar sobre perseverança é: não desista. Não desista.
Porque a perseverança não vem com oração só. A gente ora, lógico, sem dúvida nenhuma. Mas a perseverança não vem com oração. A perseverança vem quando a gente passa pela dificuldade. A perseverança vem quando a gente não desiste, quando a gente não se entrega. Semana passada, faleceu a Ludmila Feber, a pastora, e ela tinha aquela música que ela falava: não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Eu não vou tentar cantar aqui, porque daí todo mundo ia embora. Mas assim, não pare, não desista. É essa a ideia. E talvez você esteja aqui e fale assim: mas eu não tenho mais condição. Quer saber, meu casamento já foi. Quer saber, eu não tenho mais sonhos. Eu não sonho mais. Eu cansei desse negócio de igreja, eu não vou mais me envolver não. Eu venho aqui sossegado, assisto alguma coisa, fujo e pronto, não tem mais nada. Pandemia foi a melhor coisa para mim, porque daí eu entro na igreja, não cumprimento ninguém, só dou um soquinho de longe, vou embora e acabou. Não desista. Talvez a minha palavra para você nessa manhã seja só essa. Talvez você tenha vindo até aqui para esquecer tudo que eu falei antes, mas para ouvir isso: não desista. Porque se você não consegue sonhar mais, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Jamais. Então, se você não consegue ter mais sonhos para a tua vida, se você não consegue ter mais sonhos para a tua caminhada cristã, se você não consegue ter mais sonhos para esse negócio de igreja, se você não consegue ter mais sonhos para a tua vida profissional, deixa o Senhor sonhar por você. Confie nos sonhos de Deus. Confie nos sonhos de Deus, porque os sonhos de Deus para a tua vida não morreram. Os sonhos de Deus para a tua vida não cessaram. Os sonhos de Deus para a tua vida não terminaram. Ele continua sonhando com você. Ele continua sonhando com a tua vida. Então talvez a dica mais prática que eu possa dar para você nessa manhã é: não desista. Descansa. Confia nos sonhos de Deus. Confie nos sonhos de Deus, porque eles não terminaram sobre você. Então, pensando em disciplinas espirituais e olhando para esse texto de Timóteo, eu queria nos incentivar, porque eu me incluo nisso, a dedicação, uma vida de piedade e a perseverança, como um exercício físico, que é todo dia, não tem jeito, não existe aperfeiçoamento sem prática. Aqui tem o jiu-jitsu, e a gente brinca no jiu-jitsu, para você aplicar um golpe, para você realizar um golpe, automaticamente você vai ter que repetir pelo menos 1000 vezes. 1000 vezes. Depois de você realizar esse golpe 1000 vezes da forma certa, talvez você tenha internalizado esse golpe e você vai realizar automaticamente. É exercício constante. Não tem jeito. Para disciplinas espirituais, é um exercício constante. Nem sempre vai ter vontade de fazer, nem sempre você vai acordar animado, nem sempre será um mar de rosas, mas dedicação, vida de piedade e perseverança são extremamente necessários para a gente ter uma vida espiritual e uma disciplina espiritual saudável. Feche os teus olhos, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque Paulo deixou, claro que inspirado pelo Teu Santo Espírito, mas que Paulo deixou esses ensinamentos para esse jovem pastor Timóteo, para que serve para nós hoje. Obrigado, Deus, porque isso é tão prático, é tão real, que a gente pode aprender num domingo pela manhã, como a gente ter a nossa disciplina espiritual e manter a nossa vida espiritual saudável diante de um mundo tão pervertido e corrupto, diante de um mundo tão adverso. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, e que essa palavra se torne viva e real na nossa segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, no nosso dia a dia. Que ela consiga descer para os nossos braços e para nossas pernas, transformando nossas atitudes, mudando nosso comportamento, transformando o nosso caráter, e que tudo isso redunde em honra e glória ao nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus. E assim como a planta frutífera, que após esse momento de cultivo e cultivando disciplinas espirituais e tudo que cultivaremos durante esse mês, que essa árvore que é o Projeto Alvo, que essa árvore, que é essa igreja do Senhor Jesus, plantada aqui, frutifique muito e muito, para a honra e glória do Senhor Jesus. É isso que nós oramos e desejamos, em nome de Cristo, amém, amém, queridos.